Seja muito bem-vindo a essa aula sobre um dos pilares fundamentais para você alcançar a sua meta. E nessa aula nós vamos refletir sobre a sua forma de pensar, sobre o seu mindset que você tem que atualizar para enxergar as coisas como um empreendedor e uma pessoa de sucesso. Pois antes de ter sucesso, você tem que ser uma pessoa de sucesso. E quando você se torna uma pessoa de sucesso, a natureza ela se encarrega de trazer o sucesso para você naturalmente. E o princípio que eu vou falar é sobre sorte ou azar. E muito melhor do que isso, eu vou ensinar você como transformar o seu azar em sorte. Eu sou Iago Silva e eu vou começar com uma história que mudou completamente a minha percepção de ver as coisas. E a história é a seguinte: havia um vilarejo lá na China Imperial há muito tempo atrás. E naquela época tinha um menino que o sonho dele era ter um cavalo. E aí um dia passou uma pessoa que tinha vários cavalos e um cavalinho bem pequeno que não conseguia acompanhar o rebanho. E o dono daqueles cavalos sabia que o menino tinha esse sonho de ter um cavalo. Ele chegou, viu aquele cavalinho e sabia que não ia ter condições de acompanhar o grupo e falou para o menino: "Olha, menino, eu vou te dar esse cavalo. Cuide muito bem dele, pois um dia ele pode ser útil para você." Nossa, o menino saiu muito alegre, feliz da vida, saiu pulando, cuidando do cavalo. Daí o vizinho que morava ali na cabana logo do lado chegou pro pai do garoto, falou: "Nossa, que sorte, hein?" Aí o pai do menino falou: "Como assim?" O vizinho continuou: "Nossa, que sorte, seu filho estava ali sem fazer nada e de repente ganhou um cavalo." E o pai do menino respondeu: "Pois é, pode ser sorte ou pode ser azar." Aí o menino foi lá, providenciou comida, cuidava do cavalo, escovava o pelo, era aquele cuidado todo, e um dia o cavalo fugiu, sumiu e não voltou mais. Aí o menino ficou muito triste, não sabia o que fazer, chorava, e o vizinho chegou para o pai do menino e falou: "Que azar, não é? Seu filho cuidou tanto, investiu tanto naquele cavalo e de repente ele fugiu." O pai respondeu: "Ou pode ser sorte ou pode ser azar. Pode ser azar ou pode ser sorte." Aí depois passou alguns dias e o cavalo ele voltou. E junto com ele trouxe vários cavalos selvagens. O cavalo deve ter saído pelos campos, se juntado em algum bando e conseguiu voltar para casa e trouxe todos aqueles cavalos junto com ele. Aí o menino pegou todos aqueles cavalos para ele, e aí então ele tinha um cavalo e agora ele tem vários cavalos. E chega o vizinho, fala pro pai do garoto: "Olha, esse seu filho, ele nasceu virado para a lua, hein? Que sorte esse garoto tem." E o pai pergunta: "Por quê?" O menino responde: "Não, o menino estava ali triste porque o cavalo tinha sumido e de repente o cavalo traz um bando de cavalos, isso vale uma fortuna." Aí o pai falou: "Pode ser sorte ou pode ser azar." Aí o menino foi lá, chamou os amigos para brincar, para cuidar dos cavalos, montou em cima de um cavalo selvagem e caiu. E dessa queda, o cavalo pisou na perna do menino e o menino teve a sua perna quebrada. Aí chega o vizinho e comenta com o pai dele: que azar, hein? O seu filho estava ali com todos esses cavalos e o que era para ser uma bênção se tornou uma maldição, hein? Coitado, quebrou a perna feio." Aí o pai falou: "Pois é, pode ser azar ou pode ser sorte." Aí pouco tempo depois, o reinado em que eles moravam declarou guerra contra o reino do lado. E todos os homens e jovens foram chamados para a guerra, menos o menino que estava com a perna quebrada. Aí o vizinho foi lá no pai do menino e falou: "Rapaz, esse seu filho, ele nasceu virado para a lua, hein? Que sorte!" E o pai do menino falou: "Pois é, pode ser sorte ou pode ser azar." Moral da história e o que eu quero te ensinar com isso: tudo o que acontece na nossa vida, absolutamente tudo, seja uma coisa muito boa ou seja uma coisa muito ruim, pode ser sorte ou pode ser azar, ok? Se você está andando na rua e de repente o seu pneu fura, é azar ou sorte? A princípio a gente pensa que é azar, reclama: "Poxa, cara, tá chovendo e isso e aquilo outro." Mas às vezes a gente se esquece que talvez esse pneu ter estourado pode ter impedido de você estar exatamente atravessando uma esquina onde um carro desgovernado poderia ter batido em você. A questão
é que você nunca vai conseguir ver toda a extensão dos acontecimentos que tem na nossa vida. Existe uma sequência e o universo é muito sábio em relação a isso. O grande desafio é a gente poder viver feliz e grato, mesmo com esses contratempos que a gente tem no processo. E o ponto principal que eu quero compartilhar nessa aula, nesse podcast com você, para a sua evolução da sua mentalidade, para a evolução do seu mindset, é para você ser feliz não somente quando chegar no topo, mas faça valer a pena toda a sua jornada. E o segredo é: transforme todo o azar em sorte. Mas como? Simplesmente atribuindo um novo significado para aquele acontecimento. Por exemplo, digamos que você está trabalhando em uma empresa e chega o seu chefe, analisa o trabalho de vocês e um colega seu vai lá e rouba o dinheiro do caixa da empresa. E do nada o seu chefe vai achar que é você e vai mandar você ir embora. Isso é sorte ou é azar? Eu convido a você a dar sempre um significado de sorte em qualquer acontecimento. Veja tudo, absolutamente tudo, como uma coisa boa. Mas Iago, como é que a gente faz isso? Eu vou te revelar agora o segredo dos vencedores. Tudo o que acontecer na sua vida, e se tiver com cara de azar, você deve olhar para aquela situação e fazer a seguinte pergunta: como eu posso transformar isso em uma vantagem para mim? Esse sim é um pensamento de sucesso. E você escolheu ser uma pessoa de sucesso. Não existe derrota, não existe fracasso permanente, não existe azar. Tudo pode ser uma coisa positiva se você tentar tirar uma coisa positiva daquilo. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você me responda se é sorte ou azar, ok? Então vamos lá. Você ter nascido no Brasil ou no seu país foi sorte ou azar? Você ter nascido na família onde você nasceu foi sorte ou foi azar? Você ter estudado na escola onde você estudou foi sorte ou azar? A pessoa que você namora ou namorou foi sorte ou azar? Se você se divorciou dessa pessoa, foi sorte ou foi azar? O carro que você tem hoje, ou se você não tem carro, é sorte ou azar? O corpo que você tem hoje, o seu estado físico, é sorte ou azar? Vão acontecer algumas coisas na nossa vida que vai parecer que é azar. Mas vamos lá. A renda mensal que você fatura hoje, talvez no seu negócio ou no seu emprego, é sorte ou azar? Conhecer esse desafio, a gente está conversando aqui agora, foi sorte ou foi azar? Aprender a expandir o seu faturamento, conhecer novas ferramentas, explorar novas oportunidades com esse desafio, foi sorte ou azar? Você pode responder sorte ou azar para todas essas perguntas. E a resposta que você escolher dar vai determinar a energia e o tipo de resultado que você espera vir dali. Quando você classifica qualquer coisa como azar, você começa a repelir aquilo. E ninguém quer saber mais de azar. Ninguém quer saber mais de fracasso ou de derrotas. Apesar de isso fazer parte do seu processo. Mas todo mundo quer saber da sorte. Todo mundo quer saber como é que uma coisa deu certo, não é? Como é que aquilo deu certo. E eu vou utilizar aqui um exemplo de um vencedor chamado Ayrton Senna. E a maioria das pessoas não conhecia esse lado do Ayrton Senna. Esse modo como ele pensava, esse modo batalhador, esse lado que ele sofreu anos e anos, até um dia ganhar o campeonato. E muitas pessoas, quando se lembram de Ayrton Senna, se lembram daquela vitória dele, né? Lembram dele estourando champanhe com o troféu, ou seja, a conquista, a vitória. Mas pouquíssimas pessoas sabem o que ele ralou para poder chegar lá. E é nesse processo que você entra. Você daqui para frente tem que ralar muito para chegar onde você quer. E nesse meio tempo vão acontecer muitos imprevistos. O meu desafio para você é, sempre que uma coisa parecer ruim, rotule como sorte. E imediatamente a sua percepção sobre aquilo vai mudar. E você vai começar a identificar coisas que você pode aprender com aquilo ali. Quando você reclama ou fala que é azar, você está se ausentando da sua responsabilidade, terceirizando a culpa e não aprende nada com isso. Mas quando você fala que aquilo é sorte, você sabe que aquilo foi útil para você.
você ganha mais experiência, você aprende uma lição de como não fazer, você vai estar muito mais preparado para a vida, você vai analisar as coisas boas e aí sim, não importa a situação. Por mais trágica ou terrível que aconteça, sempre vai ter alguma lição e um benefício que você pode tirar dali. Um benefício que vai tornar você uma pessoa mais forte, uma pessoa mais madura e o melhor, um vencedor, ok? E aí, é sorte ou azar? Isso depende apenas de como você olha para aquilo. E os vencedores fazem do azar a sua sorte, aprendem uma lição e se tornam cada vez mais fortes. E para finalizar, fiquem agora com as palavras do Ayrton Senna e eu te espero no topo e vamos para cima. Até a próxima aula. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.